Eu sou o Volker, servo e obreiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é o exemplo supremo de obediência completa a Deus, o Pai. Sua vida de obediência foi marcada por duas características. Primeiro, a entrega ou negação de seus atributos divinos. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele tinha uma natureza sem pecado e nunca cometeu nenhum. Então não tinha de negar o velho homem ou um desejo rebelde. Entretanto, ele teve de entregar ou negar sua glória e poder divinos quando veio ao mundo como homem, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhantemente, nossa obediência a Deus pode incluir não apenas a crucificação do eu, mas também a negação de nossos privilégios e direitos humanos para a realização de um bem maior que Deus nos chama a fazer. Observe que, quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele atacou a identidade divina de Jesus, dizendo: "Se tu és o Filho de Deus." Contudo, Jesus não defendeu sua divindade para o diabo ou baniu o inimigo com seu poder divino. Em vez disso, ele respondeu a cada uma das tentações de Satanás com as Escrituras, assim como nós também somos capazes de fazer hoje, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, conforme, por exemplo, como Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani e Pedro tentou defendê-lo com a espada, Jesus disse a ele, conforme Mateus, capítulo 26, versículos 56 e 54. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Como Deus e como Filho amado do Pai, Jesus poderia ter sido resgatado de seus perseguidores por um exército de anjos. Contudo, ele escolheu permanecer obediente à vontade do Pai e morrer na cruz em nosso lugar. Quando Jesus estava morrendo na cruz, as pessoas que passavam zombavam dele dizendo, conforme Mateus, capítulo 27, versículo 40, "Se és o Filho de Deus, desce da cruz." Novamente, ele não tentou provar sua divindade a ninguém. Ele continuou deixando de lado sua divindade inerente e por direito para obedecer ao Pai e cumprir o propósito para o qual ele havia vindo ao mundo. Como seres humanos decaídos, porém redimidos, devemos morrer para o nosso eu e negar as inclinações da natureza pecaminosa, tais como a ambição egoísta e os pensamentos impuros. O que você acha que seria mais fácil? Jesus abrir mão de seus atributos divinos para depender totalmente de Deus, o Pai, e do Espírito Santo para viver como homem na terra? Ou nós negarmos o nosso eu e negarmos nossa natureza pecaminosa? Creio que é mais fácil para nós negarmos a nós mesmos, porque na cruz Jesus nos ofereceu a graça e o poder que nos permite fazê-lo. Jesus já conquistou por nós o pecado e a morte. O que ele fez por nós não foi fácil. Foi excruciantemente difícil e doloroso. Se Jesus abriu mão de tudo por nós, devemos abrir mão de tudo por ele. Segundo, submissão contínua à autoridade de Deus. Enquanto Jesus estava na terra, ele continuadamente renunciava à sua vontade em prol da vontade de Deus. Como acabamos de discutir, Cristo tinha uma natureza santa, não adâmica e nem pecaminosa. Entretanto, como ser humano, ele tinha o livre-arbítrio que Deus concedeu a todos. Todos os dias Jesus negava sua própria vontade, sua habilidade de fazer o que quer que fosse, a fim de obedecer à vontade do Pai. Ele vivia em constante submissão à autoridade de Deus. Jesus disse, conforme João, capítulo 5, versículo 30, "Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou." O livro de Hebreus nos diz, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 8, "Ainda que era filho, aprendeu a
obediência por aquilo que padeceu. Embora Jesus entregasse sua vontade a Deus diariamente, seu maior teste chegou quando ele teve que submeter-se à zombaria cruel e à tortura de morte na cruz. Entregar-se a essa provação foi uma luta para ele. Entretanto, após muitas orações, ele foi capaz de dizer com convicção, conforme Lucas, capítulo 22, versículo 42, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O Getsemane foi onde Cristo lutou como homem para obedecer seu Pai. É provável que cada principado e potestade do mal tivesse a expectativa de ver Jesus cair. O diabo e seus demônios não tinham conseguido fazer Jesus cair ao tentá-lo com fama, riqueza, imoralidade, orgulho ou riquezas para negar a vontade de Deus. Mas desta vez ele enfrentou tortura física e espiritual e morte agonizante. O Getsemane foi o Armagedon pessoal de Cristo, sua última batalha. O conflito que ocorreu em seu coração foi tão intenso que, conforme Lucas capítulo 22, versículo 44, seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Falando em termos médicos, suas veias capilares se romperam. O coração dele estava esmagado naquela noite. Todavia, Jesus foi um homem que viveu debaixo da autoridade de Deus. Não sabemos quanto tempo ele orou, mas quando terminou de orar, ele estava entregue e pronto para fazer a vontade de Deus, para terminar a obra pela qual tinha vindo à terra, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A verdade é que nós só estamos comprometidos a obedecer a Deus quando chegamos ao ponto de nos submetermos a Ele. Lembre-se de que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 13, bem escrito está: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Jesus é o governante de Judá, que governará para sempre. Um grande abraço a todos vocês e que o Deus vivo de Israel abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária, sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.